Epilepsia e mediunidade têm alguma correlação? Qual o papel do duplo etérico nos processos epiléticos? Vamos entender um pouco no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Ventura e aqui no nosso canal a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento de forma aberta, livre, sem nenhum dogma, sem fechar caixinha nenhuma. Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui você pode sim e deve, se assim você desejar, acompanhar também nas nossas plataformas de podcast, né? Spotify, Apple Podcast, todas as demais plataformas. Só procura lá, Igor Ventura, que todo o nosso conteúdo também fica disponibilizado lá, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema e é muito importante a gente tomar muito cuidado no tema que a gente vai abordar hoje, porque para a gente não viajar na maionese. Né? Eu sei que quem acompanha, quem principalmente o meu trabalho, já faz uma linha de estudo, de aprofundar, né? E esse tema ele é realmente para quem já está na busca aí da espiritualidade, do estudo da espiritualidade, porque a gente vai falar sobre o duplo etérico. Aqui a gente não vai falar o que é o duplo etérico especificamente, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas sim qual é a correlação que existe entre o duplo etérico e os processos de epilepsia. Obviamente, pessoal, que aqui a gente não vai generalizar, embora dentro da minha visão, daquilo que eu, Igor, entendo, estudo e vivencio, sim, os processos de epilepsia eles estão diretamente relacionados com o duplo etérico. Mas a gente não vai cravar nada, é uma percepção minha. A ideia desse conteúdo aqui é somar nos seus estudos, no seu conhecimento. Se fizer sentido para você, tudo bem. Se não fizer, não tem problema nenhum. O importante é você ter discernimento, filtrar tudo que você ouve, porque isso é importante. Aqui a gente vai trocando informação, não existe verdade absoluta. Bom, a gente sabe que para antes da gente entrar no tema da epilepsia em si, quando a gente fala de médiums ostensivos, aquele médium que ele já nasce, que ele já vem para cá com aquela obrigatoriedade, entre aspas, de exercer ali o seu mandato mediúnico, a gente sabe que médiums assim ostensivos, eles possuem uma diferença na constituição do seu campo energético, ou seja, uma diferença na sua constituição da sua aura e principalmente do seu duplo etérico. Médios ostensivos, naturalmente, eles já nascem com o duplo etérico, ele um pouquinho deslocado para a esquerda, como vocês podem ver na imagem aí. Reparem na imagem que o duplo etérico, que é esse corpinho que está tombadinho para a esquerda, ele está deslocado do seu centro, do eixo central do corpo humano. Exatamente assim. E essa ligeira soltura é que faz com que médiums ostensivos e que não trabalham, não gerenciam a sua mediunidade, passem por dificuldades mediúnicas. Então, naturalmente, quando você tem essa soltura do duplo etérico, o que acontece? Você está entrando em contato com o plano espiritual. Da mesma forma, acontece com o médium, que ele vai exercer um trabalho ali quando ele entra em transe. Quando o médium, seja ele ostensivo ou não, ele entra em transe, que ele mergulha para dentro de si, naturalmente o duplo etérico dele vai soltando também e tem um pequeno deslocamento. Esse deslocamento ele é momentâneo durante o transe do médium ali, durante o trabalho do médium. Isso é legal, é natural, é saudável e precisa disso mesmo, porque seu campo expande, há essa soltura e ele começa a manifestar junto com o plano espiritual. Agora, existem médios, existem pessoas que já nascem com esse duplo etérico, com essa soltura já natural, porque ele já veio para cá com essa obrigatoriedade ou com essa predisposição, vamos dizer assim, ou com essa característica do seu campo energético já para realizar um trabalho mediúnico aqui. E aqui a gente não vai entrar na seara do porquê. Se é de prova, se é disso ou daquilo, se está devendo ou não está. Isso aí pra gente de verdade não vai levar a gente a lugar nenhum. O importante é, ele nasce com essa condição, com essa soltura e ele precisa resolver aquilo que ele tem. Ele precisa aprender a lidar com isso e principalmente crescer com isso e extrair o melhor resultado e atividades com essa soltura, que é a possibilidade
da abertura mediúnica. Então, através do seu trabalho mediúnico, ele possa crescer, principalmente, se compreender e, se for o caso, fazer um trabalho aí em prol dos outros também. Então, médios ostensivos, eles já nascem naturalmente com essa soltura do duplo etérico, como a gente estava falando. E aí, se esse médium ele não trabalha, ele não gerencia, ele não desenvolve essa mediunidade, ele vai passar sim a vida com muita dificuldade, porque quando você está nessa soltura, só para vocês desenharem aqui, imagina você que é médium, né? Você que está me ouvindo aí agora, você é médium e você abre a sua mediunidade, você dá a passagem à sua mediunidade quando você está lá fazendo um trabalhinho na casa, no terreiro, enfim, quando você está atuando como médium. Imagina se você tivesse que essa abertura o tempo todo, sem nenhuma gerência sua. A qualquer momento aquilo abrisse, a mediunidade abrisse de forma espontânea e de forma ostensiva. Certamente isso traria muita dificuldade para a pessoa. É exatamente isso que acontece com médios ostensivos, que eu repito, que não fazem se gerenciar e que já tem essa soltura do seu duplo etérico natural, ou essa predisposição a essa soltura que vai acontecer em maior ou menor grau em um determinado momento da vida dele. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai estar sempre ali na borda do plano espiritual. Vai sofrer muito ataque espiritual, muita perturbação, vai absorver muita energia dos ambientes das pessoas, porque é como se ele estivesse transitando entre o plano espiritual e o físico o tempo todo. Ele ficasse lá e cá o tempo todo, e o principal, que é o ruim, de forma sem ser da vontade dele. Ele não tem gerência sobre aquilo. No caso, a gente está falando do médium que tem essa predisposição, que tem essa ostensividade, mas que não fez o trabalho de desenvolvimento mediúnico, que não sabe gerenciar a sua própria capacidade. Ele vai ficar refém da sua própria mediunidade, correto? Agora, qual é a relação que tem do duplo etérico com a epilepsia? A epilepsia também ela vai se dar dentro de um olhar energético e espiritual, sem invadir o campo da ciência, sem invadir o campo da medicina, mas também a gente não pode negar o campo da espiritualidade, o campo energético, de como realmente é o fenômeno em si. A epilepsia, a pessoa que tem a epilepsia, o que acontece quando ela entra num transe epiléptico? Ela começa a se debater, aquilo vem meio que do nada, né? Ela começa a se debater, ela não consegue ter controle daquilo ali. Espiritualmente falando, visualmente falando, energeticamente falando, como é que acontece esse processo? O duplo etérico dessa pessoa também, ela passa por um deslocamento momentâneo e esse deslocamento faz a pessoa entrar nesse transe. É como se... Imagina, eu vou fazer um desenho aqui só para a gente desenhar, para a gente entender, porque vocês sabem que eu gosto de desenhar, mas não é assim que funciona. Imagina uma engrenagem, tá, de um motor, que ele está lá, rodando em sincronia. Se a partir de um momento, alguma dessas peças aqui, ela começar a girar de forma irregular, você concorda comigo? Se eu desregular, elas estão aqui, ó, né? No sincronismo aqui. Se uma dessas aqui, essa aqui, por exemplo, se ela mudar o movimento dela, começar a travar ou aumentar a velocidade, vai afetar essa daqui também. Não é verdade? Vai perder essa sincronia. É da mesma forma, falando bem superficialmente, que vai acontecer com a pessoa que está passando por uma epilepsia. O duplo etérico dela, por diversos motivos, tem um deslocamento, assim como o do médio, que já vem de forma ostensiva, ele tem um deslocamento e esse deslocamento faz com que o organismo da pessoa, os corpos sutis da pessoa, ele entre ali em desarmonia, perde a sincronia e com isso faz a pessoa entrar naquele transe, né? Ela parece estar em transe ali. Se você for reparar, a pessoa que está na epilepsia ali, alguns médicos quando está entrando também não começa, né? Aquele movimento de sacudir, aquela coisa, tem alguma similaridade. Por quê? Porque é o se deslocar do seu duplo etérico. Essa pessoa, você deve estar me perguntando aí, então essa pessoa que tem epilepsia seria um médium, de repente, que nasceu de forma ostensiva e não trabalhou? Olha, a gente pode dizer que sim ou que não. Tanto ela pode ter, sim, uma predisposição muito grande para virar-se uma médium, de repente ela não veio com essa obrigatoriedade do médio ostensivo, mas já que ela já tem essa soltura de forma às vezes espontânea, ela trabalhando, ela buscando desenvolver,
certamente sim, ela pode se tornar uma pessoa, ela pode se tornar produtiva dentro do campo mediúnico, até porque pessoas assim costumam ter grandes cargas de ectoplasma. Então, de repente, ela pode se tornar ali uma doadora de ectoplasma, enfim. Mas não é regra, porque na verdade esses processos, principalmente da epilepsia, é o que? É o próprio organismo perispiritual da pessoa expurgando energias tóxicas por diversos motivos, coisas de outros momentos, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ela está expurgando um monte de energia que precisa ser expurgada e isso acaba intoxicando o seu duplo etérico da pessoa, e ele começa a entrar nesse deslocamento. Então começa a haver essa falta de sincronia, de sintonia aqui, levando a pessoa momentaneamente àquela crise de epilepsia. E aí você vai falar assim: ah, mas e a medicina? Que olha, a gente não está aqui para falar sobre medicina. Nosso campo aqui é o campo da espiritualidade. E lembrando sempre, como eu falei no início do vídeo, a gente não pode generalizar, na é verdade, mas eu acho também que a gente não pode descartar nada. Dentro do olhar espiritual, tecnicamente falando, é isso que acontece com o organismo da pessoa que entra no quadro de epilepsia. Que talvez a medicina ela vai trazer outras respostas para isso. Mas tecnicamente falando, tecnicamente observando, é dessa forma que normalmente acontecem esses processos da epilepsia. Agora, essa pessoa que passa por esse processo, certamente, se ela vem a trabalhar, vem a se desenvolver, pode ser que esses quadros eles tendem sim a diminuir. Tendem sim a diminuir. E aí você vai me dizer então todo médium, olha outra pergunta interessante também. Então todo médium extensivo, ele está predisposto a ter um processo de epilepsia? Olha, eu diria que não. Porque, na verdade, o médium que ele já é ostensivo, ele já tem naturalmente o duplo etérico dele solto, essa soltura ela não vem de um processo de expurgo do seu perispírito. Ele vem justamente porque ele já tem essa soltura. Lá no ataque epilético, a pessoa ela passa por essa soltura por conta desses expurgos, dessas energias que o organismo precisa liberar. E aí, será que a gente pode fazer um questionamento aqui também? Mas será que toda pessoa... Olha que interessante esse questionamento. Vamos levantar aqui questionamento. Vamos conversar aqui. Então, se a base da epilepsia seria o nosso próprio corpo, né, nosso perispírito, nosso corpo astral, expurgando toxinas que através do duplo etérico sofre essa reverberação, e o duplo etérico também ele vai servir como um filtro, isso é importante a gente falar, que um dos papéis do duplo etérico é filtrar essas energias do corpo físico para o nosso corpo astral para o corpo físico. Então, se a gente está expurgando coisa do nosso corpo astral para não deixar afetar o nosso corpo físico diretamente, passa ali pelo duplo etérico. Então, o acúmulo, esse excesso, vai fazer com que, de repente, a pessoa vai ter um processo ali de epilepsia. Não é verdade? Então, se a gente pensar o seguinte, será que essa pessoa que tem a soltura, ela já vem com a soltura do seu duplo etérico, assim como o médio ostensivo, ou a soltura acontece por conta do acúmulo dos tóxicos expurgados pelo nosso perispírito, né? Pelo nosso corpo astral? É uma grande e interessante pergunta a se fazer. Ou seria um misto disso? A pessoa já tem uma abertura, já tem uma soltura, e aí junta com essa questão, e aí o fenômeno acontece. E com a gente aqui, que não tem a soltura e que precisa expurgar muita coisa? Bom, nesse caso é muito fácil a gente responder. Muitos dos nossos expurgos, do nosso perispírito, nosso corpo astral, eles acabam vindo através de doenças, através de enfermidades, enfim. Agora, em alguns casos, quando aquilo está bem mais acumulado, né, que o buraco é um pouco mais embaixo, vamos dizer assim, às vezes dá essa necessidade, entre aspas, do duplo etérico se sobrecarregar e eventualmente acontece ali o processo da epilepsia. Bom, é óbvio que esse tema é um tema muito delicado, que a gente precisa estudar, precisa aprofundar, mas a ideia do vídeo aqui não é trazer, obviamente, uma verdade absoluta, mas sim trazer mais um elemento, né? Essa é a ideia, mais um elemento de estudo, por que não, até dentro da área acadêmica, sobre a questão da epilepsia, e que na verdade toda doença ela sempre vai ter sim
o seu fundo emocional ou o seu fundo espiritual, que basicamente é a mesma coisa, mas que é importante sim que a gente tenha cada vez mais maturidade, mais abertura, mais consciência e principalmente mais estudo para que a gente possa, de fato, um dia conseguir juntar a ciência com a espiritualidade, porque na verdade elas andam sempre juntas, sempre andaram. Nós é que separamos. Enquanto a gente ficar separado, muitas respostas vão ficar ocultas ainda para diversas dúvidas que nós temos. Mas de fato, sim, a pessoa que está passando por um processo de epilepsia, você pode ter certeza, não importa a causa, mas você pode ter certeza absoluta que naquele exato momento daquele ataque epilético, o seu duplo etérico está assim, momentaneamente afastado, fazendo com que o corpo reaja dessa forma. A sincronia, né? Lembra? Ela se perde e aquilo acaba vibrando daquela forma. Tanto é que aquilo é momentâneo, daqui a pouco a pessoa retorna normalmente e a vida segue. Bom, quais são os fatores? De onde vem tudo isso? Talvez um dia a própria espiritualidade possa trazer para a gente aí, se é que já não trouxe, mas juntar de forma científica, acadêmica, a raiz ou as raízes de várias enfermidades, de várias doenças, que eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente conhecer, mas por hora ficamos por aqui, nesse tema que é muito delicado, repito, e que a ideia é trazer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de reflexão e um pouco mais de uma outra visão sobre o duplo etérico e o ataque epilético, tá bom? Te agradeço por ter feito esse percurso comigo até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Muita paz, muita luz. Até lá.